Por muito tempo, a humanidade acreditou que tudo o que havia no universo era o que podia ser visto: estrelas, planetas e galáxias. Se algo não podia ser observado, a lógica nos dizia que aquilo simplesmente não existia. Essa suposição nos deu a falsa sensação de que a física já havia desvendado a maior parte dos segredos do cosmos. Mas aos poucos, essa sensação começou a ruir. Era como se estivéssemos assistindo a uma peça de teatro com apenas parte do elenco em cena, enquanto os protagonistas verdadeiros ocultos estavam nos bastidores. Hoje sabemos que tudo que é visível, tudo que nos compõe, representa apenas uma pequena fração do universo. A maior parte é formada por componentes que não emitem luz e, por isso, permanecem invisíveis aos nossos telescópios. Esses elementos misteriosos são a matéria escura e a energia escura, que juntas formam mais de 95% do cosmos. O universo que enxergamos é, na verdade, uma fina camada superficial de uma estrutura muito mais complexa e desafiadora. Então, o que está faltando para o universo fazer sentido? Bem, a gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza. Junto com o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca são responsáveis por todas as interações conhecidas no universo, desde o movimento dos planetas até as reações que ocorrem dentro dos átomos. A gravidade mantém planetas em órbitas e galáxias coesas. É justamente por conhecermos tão bem o seu comportamento que conseguimos detectar quando algo está errado. Foi isso que os astrônomos notaram ao analisar o movimento das estrelas em galáxias espirais. Esperava-se que as estrelas mais distantes do centro dessas galáxias se movessem mais lentamente. No entanto, contrariando as expectativas, elas orbitavam com velocidades quase constantes. Essa anomalia não era algo isolado. Aglomerados de galáxias revelavam o mesmo padrão. A atração gravitacional era muito maior do que a matéria visível podia justificar. A conta simplesmente não fechava. O que poderia provocar tamanha força gravitacional sem deixar um rastro visível? A resposta foi desconcertante, mas inevitável. Algo a mais existia ali no universo. Algo invisível que exerce uma influência gravitacional poderosa. A isso deu-se o nome de matéria escura. A ideia de que poderia haver no universo muito mais do que somos capazes de ver começou a ganhar força na década de 1930. O astrofísico suíço Fritz Zwick, ao estudar o aglomerado de galáxias de Coma, notou que as galáxias se moviam tão rapidamente que deveriam se dissipar, mas ao contrário não o faziam, mantendo uma coesão aparentemente inexplicável. Zwick calculou a quantidade de matéria visível e percebeu que ela não era suficiente para manter as galáxias unidas. Para resolver a discrepância, propôs a existência de uma matéria escura, invisível, mas com massa, que forneceria a gravidade extra necessária. Décadas depois, nos anos de 1970, a astrônoma Vera Rubin investigou a rotação das galáxias espirais e confirmou as suspeitas de Zwick. As estrelas de borda não diminuíam a velocidade. Elas continuavam girando rapidamente, como se um campo gravitacional invisível estivesse agindo ao redor de toda a galáxia. Essas observações não deixavam dúvidas. Havia algo ali que não podia ser visto, mas que fazia seu efeito ser claramente sentido. Entretanto, fica a questão: se a matéria escura não emite nem interage com a luz, como conseguimos ter alguma ideia de onde ela está? A resposta está em um fenômeno engenhoso, conhecido como lente gravitacional. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, a massa, mesmo que invisível, pode curvar o espaço. Quando a luz de objetos distantes passa por essas regiões deformadas, ela sofre um desvio. O resultado é um efeito similar a uma lente de aumento. A luz é dobrada, ampliada e distorcida. Se vemos uma galáxia distante, distorcida de uma maneira que não combina com a massa visível à frente dela, sabemos que algo está escondido ali, provocando a curvatura da luz. Esse algo é a matéria escura. Com base nesses desvios, os astrônomos são capazes de mapear a distribuição da matéria escura em grandes regiões do universo. É fascinante perceber que, mesmo sem vê-la, conseguimos rastrear sua presença a partir das suas alterações. Saber que a matéria escura existe é uma coisa. Descobrir o que ela é um desafio muito maior. Estamos tentando estudar o vento sem poder senti-lo, ver ou ouvir os seus efeitos. Cientistas já descartaram várias possibilidades,
como buracos negros ou estrelas mortas, pois a quantidade deles não é suficiente para explicar os efeitos gravitacionais que observamos. Nos restou, então, a hipótese mais ousada. A matéria escura é feita de partículas completamente diferentes de tudo que conhecemos. Para tentar capturar essas partículas, os cientistas criaram ambientes extremamente sensíveis, isolados de qualquer interferência externa. Um exemplo disso é o Laboratório Cryogenic Dark Matter Search, o CDMS, localizado nos Estados Unidos dentro de uma mina subterrânea. Ele utiliza detectores criogênicos de silício e germânio para procurar interações de partículas de matéria escura com átomos normais. Lá, esses discos de germânio são resfriados a temperaturas que chegam quase no zero absoluto. A ideia é que se uma dessas partículas de matéria escura colidir com um desses átomos, ela deixará um sinal minúsculo que os cientistas poderão detectar. É um experimento que exige paciência e precisão absoluta. Até o momento, os sinais encontrados são raros e incertos, mas a caçada continua com novos detectores sendo planejados permanentemente. A matéria escura ainda não foi capturada, mas sua sombra nos desafia a encontrá-la. E a ciência não pretende desistir tão fácil assim. É exatamente neste ponto que esbarramos num grande desafio. Mesmo que saibamos que a matéria escura existe, ainda não sabemos do que ela é feita. E é aqui que a ciência lança suas hipóteses mais ousadas na busca por respostas. O primeiro e o mais estudado candidato são as WIMPs, sigla para Weakly Interacting Massive Particles, ou partículas massivas que interagem fracamente. A ideia é que essas partículas tenham massa, mas que quase não interajam com a matéria comum. Elas atravessam a matéria como fantasmas, sem deixar rastros. Outro candidato promissor são os axions, partículas hipotéticas extremamente neutras. Elas foram propostas originalmente por resolver um problema da física de partículas, mas se encaixam tão bem no perfil de matéria escura que se tornaram fortes candidatos. Há ainda propostas mais audaciosas, como a ideia de partículas previstas por teorias de supersimetria, uma extensão do modelo padrão da física, que prevê a existência de gêmeos ocultos para todas as partículas conhecidas. É uma teoria que postula a existência de uma simetria entre partículas de spin inteiro, os bósons, e partículas com spin semi-inteiros, os férmions. Essa simetria sugere que cada partícula do modelo padrão teria uma superparceira ou seu gêmeo oculto, com propriedades diferentes, especialmente no que diz respeito ao spin. Todos esses candidatos são hipóteses científicas sérias e testáveis. A ciência não está chutando. Ela está levantando possibilidades que podem ou não ser confirmadas com o tempo. A propósito, você já tinha ouvido falar de alguma dessas candidatas à matéria escura antes de assistir esse vídeo? Se sim, qual delas te intriga mais? Enquanto cientistas desvendam os segredos da matéria escura, uma descoberta ainda mais desconcertante surgiu. Algo que mudou o que entendemos sobre o destino do universo. Por décadas, acreditava-se que a gravidade, com o tempo, desaceleraria a expansão. Mas as observações de supernovas do tipo Ia, que funcionam como velas padrão cosmológicas para estimar distâncias, mostraram algo inesperado. As supernovas do tipo Ia são um tipo específico de explosão estelar, que ocorre em sistemas binários, em que há duas estrelas orbitando uma a outra, onde uma delas é uma estrela anã branca. Essas supernovas são utilizadas como velas padrão na cosmologia, devido ao seu brilho previsível, permitindo que os astrônomos meçam as distâncias cósmicas. E o que se descobriu com essas observações foi inesperado. O universo não estava desacelerando. Ao contrário, ele estava cada vez mais rápido. Esse resultado chocante exigia uma explicação. E foi assim que surgiu a hipótese da energia escura, uma energia misteriosa que permeia todo o espaço e exerce uma pressão negativa, uma força repulsiva que faz o universo expandir cada vez mais depressa. A ideia de uma força que age contra a gravidade, embora estranha, não é nova. Albert Einstein, em suas equações, incluiu uma constante cosmológica para manter o universo estático, algo que ele considerou naquele momento um erro. Ironicamente, essa constante pode ter sido uma previsão precoce da existência da energia escura. O que torna tudo ainda mais intrigante é que, mesmo sem saber exatamente o que são, os cosmólogos conseguiram medir a proporção entre elas. Aliás, raras são as coisas que não conseguimos calcular
com a boa e velha matemática. A distribuição atual é surpreendente. 73% do cosmos é formado por energia escura, 23% por matéria escura e apenas 4% por matéria comum. Ou seja, tudo que conseguimos ver ou tocar representa meros 4% do universo. Esses números são resultado de décadas de medições precisas, que indicam que essa composição mantém o universo com uma curvatura espacial praticamente nula, ou seja, um universo plano. E aqui eu abro um parênteses importante. Eu disse que os estudos apontam que o nosso universo se expressa numa forma plana. Não confunda com o nosso planeta, que é um esferoide oblato, ou seja, uma quase esfera achatada nos polos. Entretanto, essa balança cósmica já foi diferente. Durante bilhões de anos após o Big Bang, a gravidade da matéria escura freava a expansão do cosmos. Mas foi nos últimos 5 bilhões de anos que a energia escura começou a prevalecer, tornando-se então dominante. Essa mudança de protagonismo marcou uma virada na história do universo. E agora, sob o domínio da energia escura, o destino do cosmos permanece totalmente em aberto. Diante de tudo isso, fica uma constatação inevitável. Quanto mais avançamos, mais percebemos o quanto ainda temos a descobrir. A matéria escura e a energia escura, apesar de dominar o universo, permanecem como duas enormes lacunas no nosso conhecimento. Elas moldam galáxias, aceleram a expansão e influenciam diretamente o destino do cosmos, mas seguem sendo invisíveis, misteriosas e elusivas. Essa sensação de estar sempre à beira de um novo mistério é o verdadeiro combustível da ciência. Porque não se trata apenas de colecionar respostas, mas de saber fazer as perguntas certas e persistir mesmo quando as respostas estão longe de chegar. A busca pela teoria do tudo talvez continue por muito tempo. E tudo bem, porque é nesse caminho, feito de incertezas e descobertas, que a ciência encontra a sua grandeza. E você, já se perguntou como seria o universo se descobríssemos que tudo que sabemos hoje ainda é só o começo? Talvez esse seja um bom momento para deixar suas reflexões nos comentários. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.